Amigos, é com alegria que retornamos o nosso contato com você e queremos agradecer a Deus pelas Sagradas Escrituras, o livro santo, que nos ensina o magnífico caminho do céu. A Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é de extremada relevância para a vida do ser humano. A Bíblia é, de fato, o que Deus tem preparado para aqueles que nele creem. Portanto, nós queremos iniciar com você, nesse dia de hoje, uma jornada pela plena convicção do que é o ensino de Deus para a vida do ser humano. Bom, nós vamos, nesse primeiro momento, estudarmos juntos o livro de Efésios, ou seja, a epístola de Paulo aos Efésios. Iremos ver verso a verso todos os capítulos desta epístola. Portanto, acredito eu que será um tempo precioso para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos observar no capítulo inicial, no capítulo 1, e vamos ler do versículo 1 até ao versículo 6. Façamos então a leitura da palavra de Deus. Assim está escrito: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Que Deus aplique o texto que nós acabamos de ler em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas. Bom, quem escreve a epístola? O versículo 1 responde: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo tem um apostolado de Cristo Jesus, que é segundo a vontade de Deus. Paulo tem convicção de que o seu ministério é segundo a vontade de Deus. Paulo não foi um pregador de vontade própria. Paulo não foi um iniciador de igreja a partir de divisões ou contendas. Ele foi, de fato, alguém comissionado pelo Senhor Jesus Cristo, recebendo a autoridade por meio do batismo bíblico. Por meio do batismo bíblico, é muito importante que se diga isso. Esse fato, o batismo de Paulo, ocorreu por meio da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi um batismo aleatório. Em Damasco, ele foi batizado, membrando-se assim à igreja de Cristo, e posteriormente enviado pela mesma. Quando ele sai daquela cidade, ele sai sendo enviado pelos irmãos, membros daquela igreja. Bom, a quem ele escreve? A quem Paulo escreve? Ele escreve aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele escreve àqueles irmãos que são santos e que são fiéis. É importante que entendamos esta linguagem, santos e fiéis. Por que é importante que entendamos essa linguagem?
Porque os crentes, os verdadeiramente crentes, são tratados pela Bíblia como santos e fiéis. Se nós estudarmos, e como vamos fazer, toda a epístola, nós vamos encontrar que esses santos e fiéis também tinham problemas, tais quais encontramos nas igrejas batistas independentes nos dias atuais. Bom, mas são santos e fiéis porque foram santificados pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a entendermos que a nossa fidelidade primeira é ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos santificou, e em segundo lugar, a nossa fidelidade à sã doutrina para a honra e glória de Deus. Então nós podemos dizer que somos fiéis a Cristo, somos fiéis à sã doutrina para a honra e glória de Cristo. Porque não dá para ser fiel a Cristo sendo infiel à sã doutrina. Bom, aí no versículo 2 ele diz: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bom, Paulo está dizendo que quer ver aqueles irmãos cheios da graça e cheios de paz. Graça e paz essa que vem da parte de Deus. A graça e a paz que nós encontramos nas epístolas de Paulo, elas não são uma saudação vulgar, como nós encontramos hoje nos meios de renovação e de inovação, onde as pessoas simplesmente dizem graça e paz. Bom, Paulo está dizendo que quer aqueles irmãos com graça e com paz. Graça é favor não merecido. E Paulo vai tratar desse assunto em toda a epístola. Nós vamos perceber mais adiante que Paulo trata da graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta epístola. E que ele vai tratar de paz. A paz é obtida por meio de Cristo. Mais adiante ele vai mostrar que Cristo fez a paz, derrubando a parede da separação, fez a paz com o seu sacrifício na cruz do Calvário. O homem tem paz com Deus por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É importantíssimo que se entenda isto, para que não achemos que aqui é uma gíria como temos hoje na contemporaneidade, muitas pessoas enchendo a boca e dizendo graça e paz, sem saber absolutamente o que está dizendo. Devemos ter atenção a isso para a glória de Cristo. Bom, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, temos paz com Deus por causa de Cristo. A única maneira do homem ter paz com Deus é por meio de Cristo. O homem não tem paz com Deus por meio religioso, o homem não tem paz com Deus por meio das obras, o homem não tem paz com Deus por meio da lei. A paz com Deus, ela é mediante a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só existe paz com Deus por meio de Cristo. Cristo é o meio único, exclusivo e suficiente para que o homem tenha paz com Deus. É impossível que qualquer que seja venha a ter paz com Deus porque alguém mencionou paz de Deus. Não, o homem só tem paz com Deus se ele tiver Jesus Cristo. Se ele não tem Cristo, ele não tem paz com Deus. É importante frisarmos isso. Como também é importante dizermos Maranata, vem Senhor Jesus, porque a palavra de Deus nos ensina a orarmos pela paz em Jerusalém. E só haverá plena e perfeita paz em Jerusalém com a vinda de Cristo. Lembremos sempre, meus amados e queridos, que paz verdadeira, só ocorre por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É impossível ao homem viver em paz ou ter paz fora de Cristo Jesus. Ele pode ter uma boa convivência e até conviver pacificamente com outros, mas ele só terá paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Não haverá paz com Deus a não ser
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Este é um verso maravilhoso, porque a Bíblia aqui está declarando, e preste atenção que é a Bíblia quem está declarando, a Bíblia, a palavra de Deus, está declarando que Deus, que é bendito, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bom, é comum aos dias de hoje encontrarmos inúmeras pessoas procurando uma coisa chamada segunda bênção. Pessoas procurando a chamada segunda bênção. Pessoas ligadas ao movimento pentecostal, ao catolicismo carismático e ao movimento de renovação carismática de modo geral, os chamados neopentecostais. Bom, a palavra de Deus nos diz que nós, crentes em Jesus Cristo, temos todas as bênçãos. Um crente batista, ele não busca segunda bênção, ele não busca terceira bênção, ele não vai à igreja buscar bênção, porque ele já é abençoado com todas as bênçãos possíveis. Preste atenção no que o texto da palavra de Deus está dizendo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bom, escuta-se depoimentos, vê-se relatos de pessoas que adentram as madrugadas buscando uma segunda bênção. Meu irmão, meu amigo, quem é crente em Jesus Cristo tem todas as bênçãos espirituais. Quem nos diz isso é as Escrituras. E lembrando que crente é aquele que crê na Bíblia. Crente verdadeiro é aquele que crê nas Escrituras. Um crente biblicista, um crente em Cristo, ele não dá crédito a outro evento a não ser as Escrituras Sagradas. Cremos na Bíblia. O crente é aquele que crê na Bíblia. Se você é crente, como diz as Escrituras, você tem que se contentar com o que a Escritura diz. E a Escritura está dizendo: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então não falta nenhuma bênção. Se você é crente, você tem todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Se você não é crente, provavelmente você está buscando uma segunda, uma terceira ou qualquer outra bênção. Mas se você é crente, eu quero repetir para você aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz com toda a clareza que os crentes, os santificados pelo nome de Cristo Jesus, esses têm todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não falta uma sequer. Podemos agradecer a Deus por já nos ter abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. No versículo 4, ele nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O nosso Deus e Todo-Poderoso, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Todos os crentes salvos por Cristo Jesus podem tranquilamente repousar neste versículo que diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Se você é crente, a razão de você ser um crente foi o fato de Deus ter lhe elegido ainda antes da fundação do mundo, com um propósito. Para quê? Eu gosto de que, ao estudar a Bíblia, as pessoas observem os paraquês. Aqui tem um para quê. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
Então, o propósito de Deus na nossa eleição é que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, vamos entender que Deus nos quer separados das imundícies da carne, separados das imundícies do espírito, para servi-lo com reverente amor e santidade. Lembre-se disso. Quando a palavra de Deus diz que Deus me elegeu antes da fundação do mundo, ela mesma, no mesmo texto, no mesmo versículo, diz para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Deus nos quer andando em santidade e com um comportamento irrepreensíveis. Nós só podemos ser irrepreensíveis, nós que somos pecadores, se tivermos uma vida regrada e uma vida separada. Porém, mesmo assim, nós iremos pecar. Porque se dissermos que não pecamos, estamos mentindo, estamos fazendo de Deus mentiroso e a verdade não se encontra em nós. É bom lembrar disso. Bom, e como entendermos irrepreensíveis? Irrepreensível é aquele que, antes de tomar a repreensão, ele procura corrigir o problema. Ele procura corrigir o problema. É de suma importância que você esteja atento nisso. Como é você irrepreensível? Antes de você ser repreendido, procure a correção. Corrija-se. Então, o irrepreensível é aquele que corrige-se antes de receber a repreensão. Medite nisso, pense nisso, porque Deus verdadeiramente nos quer andando sobre a face da terra de maneira irrepreensíveis, para que assim Ele possa receber glória por meio da nossa vida. No versículo 5 ele diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Amados irmãos, Deus nos predestinou para filhos. Preste atenção na grandiosidade desta informação. Eu quero convidar você para irmos até o Evangelho de João, capítulo 1, onde Deus nos fala dessa filiação. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: dos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, os filhos de Deus não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Você pode dizer, mas espera aí, pastor, como podemos saber que esse versículo 13 está relacionado ou falando a respeito de filhos de Deus? Vamos ler o versículo anterior, o versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Ou seja, essa nossa magnífica filiação com Deus é fruto da sua vontade. É a vontade de Deus ter nos feito seus filhos. Então Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Mais uma vez, nós encontramos por Jesus. Preste atenção, não temos pais com Deus a não ser por Jesus. Não nos tornamos filhos de Deus a não ser por Jesus. Eu gosto sempre de lembrar que a palavra de Deus, ela nos ensina de maneira maravilhosa, de maneira magnífica, a entendermos a supremacia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gosto de falar da suficiência de Cristo. Bom, quando nós falamos sobre pais com Deus,
nós sabemos que a paz com Deus só é possível por meio de Jesus Cristo. Agora, a palavra de Deus diz: nos predestinou para filhos de adoção por Cristo. Por Cristo. Não temos absolutamente nada vindo de Deus a não ser por Cristo. Não tem como alguém agradar a Deus, não tem como alguém se aproximar de Deus, não tem como alguém se tornar filho de Deus, não tem como alguém ser salvo, senão por meio de Cristo. Então entenda isso, a Bíblia é um livro que fala de Cristo. A Bíblia é um livro que mostra que Cristo é o nosso mediador. Que a nossa relação com Deus ela só é possível por meio de Jesus Cristo. Bom, então palavras, alguns gostam de sustentar sistemas, melhor dizendo. Gostam de sustentar sistemas e muitos deles fazendo contendas de palavras. Bom, nós não entramos em contendas de palavras, porque nós temos um Salvador. Nos predestinou para filhos de adoção. Por quem? Por Cristo. Então, a eleição é por causa de Cristo, a predestinação é por causa de Cristo, a filiação é por causa de Cristo, o arrebatamento será por causa de Cristo, a glorificação por causa de Cristo. Para nós, Cristo é suficiente, porque a Bíblia nos ensina da suficiência de Cristo. Sem Cristo não existe relação com Deus. Sem Cristo não existe relação com Deus. Então a pergunta não é: você foi eleito, você foi predestinado? Não, a pergunta é: você tem Cristo como seu Salvador pessoal? Cristo é o seu Salvador? Porque você só é filho de Deus se você crê em Jesus, meu amigo. Você só é adotado por Deus crendo em Jesus. Certo? A palavra de Deus é bem clara. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Fomos por meio de Cristo, tornados filhos de Deus, para o próprio Deus, nós somos adotados para o próprio Deus, a Bíblia diz, para si mesmo. Nós somos filhos verdadeiros de Deus, nós somos adotados para filhos de Deus mesmo. Por isso que nós podemos clamar: Abba, Pai, filhos de adoção, filhos por meio de Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o beneplácito da vontade dele. A sua salvação é resultado da vontade de Deus. A sua salvação é resultado da vontade de Deus. Então não foi a vontade do homem, como já foi lido lá no Evangelho de João, não foi vontade da carne, não foi vontade do sangue, mas vontade do próprio Deus, vontade de Deus. Por isso que você é uma pessoa salva. E preste atenção, se é a vontade de Deus de salvar, você é eternamente salvo para a glória dele. Aí no versículo 6 vai dizer: para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradados a si mesmo no amado. Lembre-se lá atrás que nós falamos que graça e paz não são palavras mágicas, não são senhas religiosas, são palavras sérias, usadas por Deus, com um propósito magnífico. Graça, favor não merecido, pelo qual nós temos paz. Favor não merecido, pelo qual nós temos paz. Então vejamos bem, o versículo 6, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradados a si mesmo no amado. Então, quando falamos de filiação com Deus, quando falamos de salvação, quando falamos de redenção, lembramos sempre que a graça de Deus será louvada e glorificada. Preste atenção nos termos: para o louvor da glória de sua graça. Então, a salvação resulta em louvor e glória da graça de Deus, da maneira magnífica como o Senhor Deus nos trata. A epístola de Paulo aos Efésios trata muito de graça, e nós vamos ver muito sobre graça de Deus nesta epístola. Nós não encontramos a graça de Deus tão somente no capítulo 2, versículo 8, naquela magnífica declaração de Deus, na qual ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus.
Bom, muitas pessoas confundem e acreditam que só encontramos a graça nesta epístola, nesse texto. Pelo contrário, a epístola de Paulo aos Efésios fala-nos de maneira maravilhosa e graciosa da graça salvadora do nosso Deus. Para o louvor da glória da sua graça, todos os salvos, todas as pessoas que foram salvos, desde o primeiro homem salvo lá no Velho Testamento, até o último homem a ser salvo, todos eles irão representar exatamente essa manifestação da graça de Deus. A graça de Deus será exaltada na nossa salvação. A graça de Deus será glorificada na salvação de cada pecador. A graça de Deus será louvada na salvação de cada pecador. É graça, irmãos. Nós somos salvos por graça. Nós não somos salvos por obras, nós não somos salvos por lei, nós não somos salvos por religião, nós somos salvos por um favor que nós não merecemos. Na realidade, o ser humano, todo e qualquer que seja, é merecedor da condenação eterna, do inferno. Porém, Deus, que é gracioso, com o seu muito amor com que nos amou, nos salvou. Então, a nossa salvação, a nossa filiação, ela vai resultar em louvor e glória da graça de Deus. Pois foi por meio da sua graça que ele nos fez agradáveis a si mesmo no amado em Jesus Cristo. É por meio da graça, do favor não merecido, que ele nos fez agradáveis. Nós não podíamos comparecer perante o Senhor. Por que nós não podíamos comparecer perante o Senhor? Porque éramos inimigos de Deus. É importante que se destaque essa verdade. Agora nós somos agradáveis ao Senhor, nós que cremos em Jesus. Mas antes éramos inimigos. Não havia como agradá-lo, porque éramos inimigos de Deus. No capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Efésios, versículo 10, ele diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Preste atenção, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Preste atenção, o texto de Romanos nos ajuda a entender melhor a expressão agradáveis a si mesmo. Nós não éramos agradáveis ao Senhor porque nós éramos inimigos de Deus. Porém, a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos transformou de inimigos a filhos. Aí está a maneira pela qual você se tornou agradável a Deus. A graça salvadora de Deus, na pessoa bendita de Cristo, lhe transformou. Quando eu digo lhe transformou, você que é crente, lhe transformou de inimigo em filho de Deus. Lhe transformou de inimigo em filho de Deus. Essa é graça pura, esse é o Evangelho de Cristo, é a pregação da palavra de Deus, a qual nos garante vida e vida eterna, não por causa da igreja, não por causa das obras, não por causa da moralidade, não por causa da lei, mas por causa de Cristo. Fomos feitos agradáveis ao Pai por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, você que já é crente, agradeça a Deus por isso. Bom, e você que ainda não é crente, nesta noite você teve a oportunidade de ouvir o Evangelho Santo e Eterno. O que é que você deve fazer? Deve crer em Jesus como seu Salvador. E todas essas verdades que foram apresentadas aqui para os crentes passará a ser